Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa véspera da grande decisão da Libertadores da América. Pois é, senhores, hoje tava aqui acompanhando a coletiva do Abel e foi me dando um sentimento bom, foi me dando uma espécie de... Sabe quando você consegue se anestesiar de tudo que tá ao seu redor para focar em um único objetivo? Não sei se já passaram por isso na vida e eu já passei por alguns momentos assim que você olha pro seu objetivo e fala, cara, não tem pra onde ir. Não tem pra onde eu ir. O único momento é aqui, é agora. Daqui não passa. Daqui ou eu vou triunfar ou eu vou fracassar. E eu senti na coletiva do Abel, que a gente já vai comentar sobre, um pouco mais detalhado, mas falando um pouco desse sentimento, acho que é essa energia que tem que estar pairando sobre o torcedor palmeirense nesse momento, seja o palmeirense que está em Lima, o palmeirense que está aqui no Brasil como eu, que amanhã estará pelas ruas de São Paulo, pelos inúmeros lugares no Brasil afora. Tem que ser esse sentimento de desfrutar e agradecer pela fase que está. E eu senti muito esse discurso pairando sobre a coletiva do Abel, assim. E senti ele até emocionado em alguns momentos, falando da trajetória do Palmeiras, desses 5 anos à frente do clube, da organização, do respeito ao adversário que está do outro lado, que é uma grande equipe, uma grande instituição. E ao mesmo tempo desse sentimento, sabe? De desfrutar, de aproveitar. E o Abel tem muito disso. Tem muito disso. E, cara, eu que tava preocupado, que a semana inteira preocupado, a semana inteira tenso. Confesso que nesse momento não estou tão tenso. Neste momento já estou naquela ansiedade boa de, cara, independente do que aconteça, o meu time tá na final da Libertadores de novo. Nos últimos 5 anos são 3 finais. É sinal que o Palmeiras está no caminho certo. O Palmeiras está no caminho certo. Mesmo com os problemas que tivemos essa temporada, mesmo com a reformulação, mesmo com o dia a dia muitas vezes desgastado, muito por conta da figura do Abel, que tem os seus prós e contras, é óbvio, mas não podemos descartar nunca a importância que ele tem nessa trajetória, nessas conquistas de Libertadores. E estamos de novo lá. Estamos a 90 minutos de poder viver novamente a alegria de levantar a América. Então, cara, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com o jogo, com o adversário, com tudo que cerca uma final desse tamanho, ao mesmo tempo me passa também um sentimento de, caraca, velho, o Felipe que cabulava aula na faculdade pra ir ver o Palmeiras na Série B em 2013, pra ver o Allan Kardec, pra ver esses jogadores que o Palmeiras tinha naquele time horroroso, Léo Gago, Márcio Araújo, Wesley. E eu olhava ali no Pacaembu, sozinho, às vezes sentado no chão de cimento, eu olhava e falava, pô, será que eu vou ver o Palmeiras um dia triunfando, disputando, sendo competitivo, dando alegria pro torcedor? Será que eu vou ver o que o meu pai viu na época da Parmalat? Será que eu vou ter esse prazer de desfrutar do meu time com ele sendo protagonista, com ele sendo sobretudo, e eu acho que é o mais importante, eu acho que é o que todo torcedor quer, que o seu time seja competitivo. Se vai ganhar ou se vai perder, embora tenhamos aqui no Brasil uma cultura muito enraigada na questão de vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Nós gostamos, como brasileiros, diferentemente dos argentinos, nós gostamos mais da vitória, muitas vezes, do que do apoio irrestrito às cores que a gente ama. O argentino tem essa cultura, né, de devoção, de beatificação dos jogadores, dos grandes personagens. Aqui no Brasil, óbvio que há, em todas as torcidas, torcedores que são absolutamente fanáticos. O meu TCC de faculdade foi sobre isso, inclusive, de tentar aprofundar minimamente nessa paixão. Mas eu sinto que aqui a gente tem muito essa cultura da vitória. Da vitória. E as vitórias, às vezes, ela não vem. Às vezes ela foge do controle. Ela não é uma garantia. Por isso que o futebol é, na sua essência, esse esporte maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo,
nós estamos competitivos nos últimos 10 anos. Nós estamos indo para a terceira final em 5 anos. A final continental. Isso é muito grande. Isso é muito grande. E eu, às vezes, me pego fazendo exercícios de futurologia, sabe? De imaginar como eu vou olhar para trás quando eu tiver 45 anos, 50 anos e falar, putz, caramba, poderia ter aproveitado um pouco mais, será? Poderia ter feito alguma loucura ou outra. Poderia ter ido para Montevidéu, poderia ter ido para Lima, não fui, mas vivi essas conquistas, essa campanha, estive ao lado do Palmeiras nessas campanhas, então me sinto pertencente. E é esse o sentimento que eu tô, rapaziada. É esse o sentimento que tá passando aqui nas minhas veias nesse momento, de pertencimento, de sinal que deu certo o projeto do Palmeiras. Hoje na live no Futeboteco a gente comentou da questão da Leila que eu falei aqui ontem, de se perpetuar no poder e tudo mais. E eu comentei sobre o Paulo Nobre, do equilíbrio entre paixão e gestão, que eu acho que todo dirigente tem que ter isso. Se o modelo for esse modelo associativo, né, como é o Palmeiras, sem fins lucrativos, em teoria, mas tem que ter esse quê de sentimento, esse quê de profissionalismo, que eu acho que é essa chave que deu certo no Palmeiras. Começou lá atrás com o Paulo Nobre, com esse quê gigante de sentimento e também de gestão do que ele fez pelo Palmeiras, que nós somos eternamente gratos. Eu tive a oportunidade de falar com o sobrinho do Paulo Nobre, que é grande amigo de um grande amigo meu. Mandei um áudio para ele agradecendo pelo tio dele e pedindo para ele voltar um dia ao Palmeiras. Ele falou que não há a mínima possibilidade do Paulo Nobre voltar, que o Paulo Nobre está curtindo a vida merecidamente, com os seus carros, com o dinheiro que tem, enfim, que seja feliz o ex-presidente do Palmeiras. E é isso, o Palmeiras conseguiu trilhar esse caminho, né? Com o Paulo Nobre iniciando, plantando ali, salvando o Palmeiras do limbo, onde está hoje, por exemplo, o nosso rival de muro, São Paulo, está no limbo, está na insignificância, digamos assim, por más gestões. Por gestões, por exemplo, que quiseram se perpetuar no poder. E olha o resultado que deu. São Paulo ainda não caiu, mas está caminhando para. E o Palmeiras deu seguimento com o Maurício Gagliotti, com a Leila, e colhemos os frutos dentro de campo. A torcida cresceu, o clube se profissionalizou, a categoria de base virou um grande celeiro de craques, como há tempos o palmeirense não via. Eu, por exemplo, cresci não vendo o Palmeiras ser um grande revelador de jogadores. E hoje o Palmeiras vive essa realidade. Então, sabe, quando a gente chega nesse topo, como é o topo amanhã, disputar junto com um time que rivalizou com o Palmeiras, que também se estruturou, os dois elencos mais caros da América do Sul, dois times referências, até para a Europa, que a gente vê aí a repercussão europeia dessa final, a grande repercussão que está tendo na Europa sobre esses dois times. Então, cara, o Palmeiras está lá, esse Palmeiras que eu olhava do cimento do Pacaembu, e hoje ele está pela terceira vez numa final de Libertadores. Até me emociono, cara, porque é foda, velho, é foda, eu não esperava isso. E independente do que aconteça, tenho orgulho de vestir essa camisa aqui, de colocar esse símbolo. E vamos que vamos. Porque eu confesso pra vocês que eu não imaginava, velho. Não imaginava que a gente ia viver isso aí. E cara, ter visto os vídeos que eu vi de torcedores que, porra, passando fome, passando frio, vendendo as coisas pra ir, cara. É foda, velho. Futebol mexe com a gente de uma forma absurda, velho. Absurda. Então,
Não sei se esse vídeo chegará aos jogadores, mas, cara, lutem sem parar nessa porra. Só isso. Só isso, velho. Só isso que a gente quer ver e sinto orgulho de vestir essa camisa e representar essa gente aí. Porque essa gente lutou, velho. Essa gente, esse clube aqui pra existir, teve que resistir pra existir. A história do Palmeiras é isso. Então, acho que nesse momento não é pra gente olhar pra fase. Ah, putz, o Palmeiras não ganha 5 jogos. O Palmeiras entregou o Campeonato Brasileiro, acabou. Não, velho, acho que é momento da gente saber quem a gente é, de onde a gente veio, o que a gente passou e colocar tudo isso dentro de campo. Pode não garantir o resultado, mas é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. E vendo essa última coletiva do Abel aí, eu senti essa atmosfera aí. Lutem sem parar. Representem essa camisa aqui, porque ela trilhou muitos obstáculos pra estar onde tá hoje. Então, acho que esse tem que ser o sentimento, rapaziada. Beleza? Eu ia falar sobre o time. O Abel cogitou aí uma surpresa pra colocar amanhã. E é isso. Acho que independente de quem jogar, independente da surpresa que ele faça, tomara que dê certo como deu em 2021. Que os jogadores entrem com esse sentimento de raça, de vontade, de fome e de vontade de fazer história, porque é isso que a gente está prestes a vivenciar. Já estamos vivendo a história, como eu disse. Terceira final em 5 anos. E se conseguirmos erguer essa taça pela 4ª vez, nos lembraremos para sempre desse momento. E acho que é isso que, independente de tudo que a gente já passou esse ano, todos os momentos de turbulência, de crise, de desconfiança, como pairou essa semana, mas hoje, pelo menos na minha concepção, isso tudo mudou. Quero saber sua opinião, me desculpem aí, porra, que feio, velho. Feio não, né, mas eu não imaginei que eu fosse me emocionar, mas o Palmeiras é isso, velho. O Palmeiras mexe com a gente. Beleza? Quero saber o seu sentimento também para essa final. E o seu sentimento de ver o Palmeiras onde o Palmeiras está. Comenta aí embaixo. E amanhã espero que possamos comemorar mais um título de Libertadores. E se não acontecer, a vida segue, o trabalho segue, o Palmeiras segue rumo à glória eterna. O Palmeiras está estruturado para isso. Se não for amanhã, será em breve. Mas deixem tudo, rapaziada. Deixem tudo dentro de campo. Quem foi, deixa tudo na arquibancada. Quem passou por perrengue também. Quem passou pelas coisas nessa semana. Enfim, por tudo que passamos no ano também. Então, lembre-se disso amanhã quando a bola rolar. É mais do que apenas um jogo de futebol. Tem um sentimento envolvido. Enquanto esse sentimento existir, enquanto essas pessoas fizerem o que pegarem ônibus, viagem, se matar por essas cores, fazer loucuras, enquanto isso tudo existir, faz sentido a gente estar aqui. Beleza? Um grande abraço a todos, que seja um grande jogo e que o Palmeiras tenha sorte e saia com o título. Um grande abraço, é nóis. Avante Palmeiras, avante palestra.